remifentanil, muito mais do que analgésico. Sou Rafael Neves, esse é o nosso encontro Café com Anestesia, onde eu discuto como você conseguir desenvolver técnicas de anestesia, procedimentos anestésicos de uma forma segura do pré ao pós-anestésico. Então hoje eu vou falar sobre remifentanil. Algumas pessoas têm ainda muitas dúvidas em relação a como usar, por que usar, como diluir, se congela, se não congela. Falei, vamos falar disso, vamos resolver isso hoje. Muito bem, remifentanil, analgésico opioide sintético, 500 vezes mais potente do que a morfina. E por que tudo isso? Para que usar tudo isso? Como usar tudo isso? Vamos lá. O uso dos analgésicos é uma preocupação constante de nós anestesistas, inibir, coibir a percepção do estímulo nocivo pelos nossos pacientes. Existem várias técnicas para se fazer isso, mas isso é uma preocupação constante, pelo menos daqueles que se preocupam efetivamente com isso. Existem diferentes formas de você inibir ou coibir essa percepção do estímulo nocivo. Isso acontece quando você, ao meu ver, associa várias técnicas de inibição de percepção desse estímulo. Lembrando que esse estímulo nocivo, ele é percebido por nervos específicos, nervos periféricos específicos disso, chamado nociceptores. E esses nociceptores, eles podem ser basicamente de dois tipos de fibra, Fibra A delta e fibra C, são as fibras de percepção desses estímulos. Isso é muito interessante porque são percepções de dor diferente, onde a fibra A delta é uma fibra mielinizada, então de condução muito rápida e muito pontual. Ela sabe exatamente onde está o estímulo. Diferente da fibra C, que é uma fibra não mielinizada, de condução mais lenta, e ela é difusa, extremamente difusa. Em meios práticos, a fibra A delta é aquele tipo de dor que a gente sente quando a gente corta a ponta do dedo, e a gente sabe exatamente onde está a lesão, Toda vez é quase inevitável a gente ficar cutucando a ponta do dedo quando isso acontece. E aí você tem essa percepção muito pontual, diferente da percepção da fibra C, que é uma percepção difusa, é aquele tipo de dor abdominal, de cólica abdominal, de dor renal, onde você não consegue localizar exatamente onde está a dor, porque ela é difusa. Como a Lari comentou aqui também, existem esses dois aspectos importantes da percepção da dor, que é a dor aguda e a dor crônica. A dor aguda é uma dor relativamente simples, mais fácil de tratar. É a que responde mais facilmente aos tratamentos antinociceptivos. Diferente da dor crônica, que hoje é considerada como uma doença, A dor crônica, ela envolve fatores psicológicos, ela envolve fatores emocionais. Então, as formas de você encarar e as formas de você tratar esse tipo de dor, ela é muito diferente. No caso das cirurgias, das anestesias, a gente, em linhas gerais, estamos mais voltados às dores agudas, às dores que são potencializadas pelo ato cirúrgico, o ato de passar o bisturi e lesionar um tecido, de tracionar uma víscera. Então são esses tipos de dores que geralmente nós tratamos durante um procedimento de anestesia. E com isso a gente coloca vários níveis de dor, Nós sabemos que os animais, assim como nós, dependendo do tecido onde ele é manipulado, nós temos aí problemas ou percepção de dor diferente. E também temos o fator da raça, da espécie e do local onde está sendo provocado esse estímulo de dor. Pacientes oncológicos geralmente apresentam dor crônica. Paulo, todo paciente oncológico, pelo menos estatisticamente 70% deles, desenvolve algum nível de síndrome paraneoplásica. E dessas síndromes paraneoplásicas, um dos sinais da síndrome paraneoplásica pode ser o estímulo nocivo, pode ser o estímulo de dor, porque dependendo de onde estiver a neoplasia
da extensão dessa neoplasia, você pode ter a difusão também de outros tecidos, como tecido muscular, glândulas, osso, né? E aí você tem o estímulo desses próprios tecidos sendo invadido pelas neoplasias. Então, sim, pacientes sentem às vezes muito desconforto, dependendo do tipo de neoplasia e localização dessas neoplasias, tá? Por isso que às vezes a gente faz um trabalho aí de dor crônica nesses pacientes, tá bem? Voltando, então tudo isso vai depender da escolha dos níveis de analgesia para esses pacientes. O preparo dessa analgesia, existem algumas linhas em relação à dor que faz, por exemplo, uma prevenção do estímulo de dor, que a gente chama de analgesia preemptiva, onde você previne o estímulo de dor. Existe uma linha que vai muito nesse sentido. Existe uma outra linha que vai no sentido de você inibir a dor pós-estímulo, né? Existe uma lógica nisso, porque, por exemplo, se hoje eu pegar e tomar um analgésico opioide, eu tomar agora um tramal, tá? Vou falar do tramal como analgésico pós-anestésico, como um coadjuvante aí de um protocolo de analgesia, mas é o opioide que geralmente nós temos para prescrever para depois do procedimento cirúrgico. Então vamos supor que eu tome um tramal ou eu tomo um Tilex, né, que é a codeína. Eu já tomei codeína, já tive que tomar codeína. Se eu tomar hoje, o efeito analgésico desse opioide não vai me parecer tão interessante, porque em tese, estou só supondo, tá? Em tese eu não sinto dor, eu não tenho dor aqui agora. Então a proteção em relação ao estímulo nocivo nessa situação, eu não vou ter tanta percepção, né? Agora, se eu tenho uma fratura, se eu tenho uma dor intensa, uma dor latente e eu entro com o analgésico, podem perceber que a percepção de efeito de analgesia, ela é muito mais evidente, muito mais evidente. Eu gosto de fazer esse paralelo. Por exemplo, você pega um paciente muito tranquilo, muito calmo e muito tranquilo, onde você faz o uso de um tranquilizante. Então eu brinco assim, tranquilizar um paciente tranquilo, você não percebe muito grandes efeitos dessa tranquilização. Agora, quando você pega um paciente mais agitadinho, bem agitado mesmo, e você faz um tranquilizante na mesma dose, você percebe já um efeito um pouco mais evidente em relação a isso. Então, às vezes a gente não percebe os efeitos de analgesia que nós fazemos nos pacientes, principalmente durante a pré-medicação e a pós-medicação. Mas garanto para vocês que o efeito que esses analgésicos que nós usamos, como analgésicos de pré-medicação, de coindução, de infusão, fazem uma diferença gigantesca no nosso processo de manutenção anestésica. Então voltamos para o foco, remifentanil. O remifentanil, ele, quando comparado à morfina, a morfina foi o primeiro analgésico opioide a ser utilizado. Ela vem aí de uma planta, né, a Papaver somniferum, a papoula, e por ter sido o primeiro analgésico opioide exógeno a ser utilizado para controle de dor, recebeu como um padrão de sedação, analgesia, um padrão 1, valor 1, para a gente poder comparar os outros, né? E aí, a partir desse padrão, eu vou poder comparar o que são os outros analgésicos opioides. Nós sabemos que o mecanismo de ação desse analgésico opioide natural, que é a morfina, ela é um agonista Mi, tá? Então, é um opioide natural agonista Mi. E como todo opioide agonista Mi, existem alguns efeitos muito parecidos deste grupo, tá? Como, por exemplo, a analgesia, promover a analgesia, aí vamos ver as potências desses analgésicos, promover uma sedação, um relaxamento, tá? Da maioria desses pacientes, liberam histamina, que é comum isso acontecer, diminui motilidade gastrointestinal, um efeito que é muito evidenciado, que é a depressão respiratória, dose dependente. Quanto maior a dose, maior a depressão respiratória que nós vamos observar nesses nossos pacientes.
E aí tem um fator importante, né, que é o suporte ventilatório desse paciente, sendo por uma respiração espontânea, mas de forma muito bem assistida, né, monitorada, ou com o suporte de uma ventilação artificial, manual ou mecânica. É um assunto para uma outra live. Mas a característica desses grupos, sempre que você entra para utilizar esses analgésicos opioides, a observância, a delicadeza em relação ao aporte respiratório desses pacientes. Muito importante isso, tá bem? Esses grupos geralmente fazem metabolismo hepático por fase 2 de metabolização, por glicuronização e fazem excreção renal, muito comum. Muito bem, esse é mais ou menos um padrão dos analgésicos opioides. Aonde agem esses analgésicos? Esses analgésicos são considerados como analgésicos centrais. Por serem centrais, então eu tenho que entender de que eles vão agir no sistema nervoso central. Mas eles vão agir em dois momentos importantes do sistema nervoso central na condução do estímulo de dor, desde o corte, que a gente percebe no tecido, né? Seja lá na cadeia mamária, numa ortopédica, numa odonto, o que for. O nervo periférico ele percebe esse tipo de estímulo e aí ele percebe através de um nociceptor, um neurônio específico para a percepção de estímulo de dor, como eu já comentei, fibra C e fibra A delta, e ele vai conduzir esse estímulo através de um nervo periférico até chegar na junção entre o periférico e o central, lá na medula. Tá? Lembra que o estímulo ele entra pelo corno dorsal da medula, ele tem um interneurônio que passa do corno dorsal para o corno ventral contralateral e do corno ventral ele sobe em direção ao sistema nervoso central, ao córtex. Tá? Então, neste momento da medula, onde há a comunicação do periférico com o central, nós chamamos de modulação. E neste processo de modulação, este é um dos dois locais onde os opioides agem. Tá? É nessa transmissão de informação do periférico para o central, é ali que ele age. E um outro ponto onde ele age é lá no córtex, que aí é a transmissão da informação da via do neurônio ascendente até o córtex e lá no córtex a percepção desse estímulo. Lembre-se, para eu sentir dor, eu não estou nem entrando no conceito de dor por enquanto, tá? Para eu sentir dor, este estímulo precisa chegar no córtex. Então isso é importante. O meu trabalho é prevenir em diversos pontos de todo esse processo com que este estímulo chegue no córtex. Tá? Eu não vou conseguir inibir esse estímulo usando uma única técnica de analgesia. Isso não funciona. Nós sabemos que não funciona. Tá? Então nós usamos técnicas de analgesia multimodal. Desde os anti-inflamatórios, os bloqueios, os inibidores de NMDA, os inibidores de receptor NK1. Então eu tenho que juntar um monte de pequenas formas para eu poder inibir a transmissão e até a percepção cortical, tá? desse estímulo. Mas tudo bem, vamos trabalhar, voltando a trabalhar com os opioides. Opioide analgésico agonista AMI, começando com a morfina, padrão 1. Eu vou pular os outros, porque o objetivo é falar desse rapazinho aqui, remifentanil. Tá? Remifentanil é um analgésico opioide que ele tem um efeito, ele é sintético, tá? E quando comparado à morfina, ele tem uma potência de mais ou menos 500 vezes a potência da morfina. Tá, aí você fala, nossa, é muita coisa. Mas vamos lá, o que quer dizer 500 vezes a potência da morfina? Potência em farmacologia quer dizer que para eu ter o mesmo efeito, neste caso do remifentanil, eu uso 500 vezes menos remifentanil para ter o mesmo efeito da morfina. Tá? As pessoas às vezes confundem, ele é 500 vezes mais potente de analgesia, de sedação. Ele é mais potente, obviamente, do que a morfina em relação à percepção do estímulo de dor. Mas potência em farmacologia quer dizer que neste caso do remifentanil, eu usaria 500 vezes menos remifentanil para ter o mesmo efeito da morfina. Aí tem uma pergunta que me fazem muito. Rafael,
por que eu uso, por exemplo, uma metadona de pré-medicação, que é um agonista Mi, que é um opioide central de agonista Mi, tá? Que tem mais ou menos a mesma potência da morfina, uma vez e meia a potência da morfina. Por que depois que eu uso essa metadona, eu coloco um fentanil, eu coloco um remifentanil lá na coindução ou na infusão? Isso é interessante, porque com o aumento da potência desses analgésicos, entendam de que a morfina ela vai conseguir estimular um número X de receptor agonista Mi, ok? Então a morfina consegue estimular um número X de receptor Mi, ótimo. Quando eu entro com analgésicos mais potentes do que a morfina, eu vou aumentando o número de estímulo de receptor agonista Mi. Com isso, inibindo a transmissão, principalmente glutamatérgica, que é uma transmissão excitatória para o córtex, para a percepção de dor. Então, sim, eu vou potencializando este efeito de estímulo antinociceptivo, tá? Para que esse estímulo não chegue no córtex e aí eu consiga inibir cada vez mais a percepção do estímulo de dor. Então, por isso que nós fazemos, geralmente, entramos com analgésico opioide em uma potência X e depois a gente vai agregando opioides de maior potência durante o processo, tá? E aí isso tem relação com dose, se você vai fazer um bolus único, se você vai fazer um bolus e uma infusão, se você vai só fazer uma infusão. Então, todo esse entendimento é muito importante para que você tire o melhor deste analgésico opioide, tá bem? Então, por isso que geralmente nós fazemos isso. É quase uma conduta a gente fazer um analgésico opioide um pouco mais fraco na pré-medicação e depois entrar com um analgésico mais potente em uma coindução ou uma manutenção de analgesia de um transanestésico, ok? Muito bem. E aí então nós podemos lançar a mão desse rapazinho aqui, desse remifentanil. O que difere ele em relação, como ele é um agonista Mi, assim como a morfina, mas vou comparar ele com a morfina agora em alguns aspectos. Como, por exemplo, o remifentanil ele é sintético, ok? Ele é sintético e ele é muito instável, extremamente instável. Ele é tão instável de que ele não vem líquido, ele vem no formato de pó. Tá ok? Então isso é uma das provas físicas de uma instabilidade de um fármaco quando ele vem no formato de pó. Para isso eu preciso diluir esse pó aqui, já vamos falar disso. Outra característica em relação à farmacocinética, agora eu vou entrar na parte de metabolização, antes de falar da distribuição, mas da metabolização, de que esse analgésico opioide, o remifentanil, ele não tem metabolismo hepático. Ele não precisa passar pelo processo de glicuronização, fase 2 da metabolização hepática. Ele faz uma metabolização extrahepática por esterases plasmáticas. Isso é muito interessante porque eu não dependo da função hepática para usar esse analgésico opioide, tá? Então, em hepatopatas, em felinos, nós estamos falando de felinos porque o felino tem déficit de ácido glicurônico, né? Então eu preciso preservar essa função hepática desse paciente e aí com o remifentanil eu não tenho esse tipo de problema. E aí uma outra característica muito interessante que aí tem a ver com a cinética e com a distribuição do remifentanil. O remifentanil ele tem um target inicial. Target inicial é o que nós chamamos de período de latência, que é o tempo entre a administração e o início de efeito. Para você ter uma ideia, se eu comparar o remifentanil com o fentanil, quando eu faço aquele cálculo de dose inicial e eu faço o bolus inicial do fentanil, ele tem um target inicial de aproximadamente 4 minutos. Tá? Se eu pegasse o fentanil, fizesse a diluição de infusão, eu vou preparar uma diluição de infusão do fentanil e vou colocar numa bomba e vou colocar no meu paciente. E aí eu ligo a bomba. Esse fentanil iria demorar para atingir a concentração plasmática ideal entre 30 e 40 minutos. Tá? É o que acontece com o fentanil. E o remifentanil?
O que acontece com ele? Quando eu diluo ele e eu preparo ele para uma infusão, ele demora aproximadamente 5 minutos. 5 minutos de infusão, ele já atinge o target inicial, tá? O que é muito interessante. E uma outra coisa que é mais interessante ainda, que é um outro conceito que nós temos hoje na farmacologia e na anestesiologia, que é o tempo de meia-vida contexto dependente. Nossa, o que é esse palavrão todo? Esse palavrão todo mais ou menos quer dizer o seguinte: quando eu desligo o fármaco, quanto tempo o meu organismo demora para eliminar e para tirar este analgésico da faixa terapêutica. Tá? Então, eu desliguei a bomba, eu parei a minha administração de uma medicação, quanto tempo demora para ele reduzir? É o que nós chamamos de tempo de meia-vida contexto dependente. Quanto tempo ele demora para sair do organismo, em tese. O fentanil, ele demora muito, ainda mais com infusões acima de 40 minutos, demora demais, tá ok? O remifentanil, depois de 1 hora que você infunde o remifentanil, assim que eu desligo a bomba, ele demora 5 minutos para ser eliminado. E se eu fizer uma infusão de 3 horas, 5 minutos. Se eu fizer uma infusão de 12 horas, 5 minutos. Se eu fizer uma infusão de 24 horas de remifentanil, desliguei a bomba, 5 minutos. Isso é muito interessante. Por quê? Porque não tem efeito acumulativo desse opioide. Uma vez que eu desligo, ele para, em 5 minutos eu não tenho mais ação dele. Mas isso me cria um problema. Que problema? Se é que isso é um problema. Mas eu gosto de pontuar isso. O remifentanil, por essa característica do target inicial ser muito rápido e pelo tempo de meia-vida contexto dependente dele também ser muito rápido, ele serve como um analgésico transcirúrgico. Exatamente, transcirúrgico. Você começa, faz o trabalho com ele, tira ele e acabou. Então, o seu preparo, a sua técnica de preparo do paciente na sua MPA, medicação pré-anestésica, e na verdade, de novo, o conceito de MPPA, medicação pré-pós-anestésica, quando usa o remifentanil, é muito importante. É muito importante, porque o remifentanil, uma vez que você desligou, 5 minutos, ele não tem mais. Então você tem que pensar na analgesia pós-procedimento para que isso funcione muito bem, tá? Só que o remifentanil, ele tem a sua falha. Ele não é perfeito. Ele quase é considerado como um analgésico perfeito, porque ele não tem efeito acumulativo, ele atua rápido, ele tem uma baita potência analgésica, é muito legal, mas ele tem um defeitinho, né? E qual é o defeitinho dele? Principalmente na medicina humana, foi relatado dor com o uso do remifentanil. Dor com remifentanil, com analgésico opioide, 500 vezes a potência da morfina, que tem uma cinética fantástica. Como dor? Dor. Ele provoca dor. E como ele provoca dor? Porque esse cara, ele, apesar de ser um opioide agonista Mi, ele é um agonista de um receptor chamado NMDA, N-metil-D-aspartato, ok? Que é um receptor álgico, é um receptor de dor. Muito bem, e agora? Esse cara provoca dor. Então eu tenho que conhecer isso e eu tenho que, de repente, colocar uma medicação que bloqueie o receptor NMDA. E qual é essa medicação? Muito bem, Paulo, é o que nós chamamos de hiperalgia pós-remifenta. Obrigado por ter lembrado do termo. Então, hiperalgia pós-remifentanil. Quais são as medicações que eu posso usar para auxiliar a tirar esse problema do remifentanil? Eu tenho uma medicação que eu gosto muito de usar, na verdade 2, adoro usar. Uma o Paulo acabou de escrever aqui, que é a ketamina. Ketamina, exato. O mecanismo de ação analgésico da ketamina é ser um bloqueador NMDA. Né? Então nós temos a parte dissociativa da ketamina, onde vai provocar dissociação de córtex e aí o efeito de narcose, mas eu tenho o efeito analgésico da ketamina, que é um efeito analgésico leve, somático, né? Onde você trabalha associando a ketamina
com o remifentanil. E um outro fármaco que eu ia comentar, e a Lari já adiantou aqui, que eu uso bastante, é a metadona. A metadona é muito legal porque ela também é uma agonista Mi, né? Mas ela tem um efeito de bloqueio de receptor NMDA. Então, quando eu uso a metadona de pré-medicação, eu já estou prevenindo o efeito hiperalgésico do estímulo do receptor NMDA. É bastante coisa, né? Então, dá para eu associar. Eu, particularmente, gosto muito da metadona de pré, gosto muito da ketamina na pré como coindutor e como infusão, e adoro esse cara aqui. Então, eu junto o útil ao agradável. Tá? Eu pego o efeito da metadona da pré-medicação, já coloco aí analgesia de bloqueio de receptor NMDA da metadona, entro com uma ketamina, que pode ser feito na MPA, junto com os fármacos de MPA, pode ser feito na coindução, ou na pré-indução, né? Na pré-indução, e pode ser feito na infusão, e aí eu entro com esse carinha aqui, com o remifentanil. Rafael, já me perguntaram isso, tá? Não é muita coisa para uma castração, por exemplo? Fazer uma castração de um macho, fazer uma castração de uma fêmea, tirar um nódulo, de repente uma mastectomia eu entendo, uma ortopédica eu entendo, mas precisa de tudo isso para uma castração, por exemplo, né? Eu estou falando do carro-chefe dos nossos centros cirúrgicos, que é a castração, e aí eu vou te explicar uma outra coisa. Por que nós usamos analgésicos tão potentes durante a anestesia? Eu estou preocupado sim com o estímulo nociceptor. Eu estou preocupado sim com o estímulo de dor do meu paciente. Eu não quero que ele fique oscilando na minha anestesia por conta de estímulo de dor. Sabe aquela tração de pedículo? E aí a cadela fica oscilando? Não quero que isso aconteça. Esse nível de analgésico opioide me auxilia. Não é só ele. Tenha ciência de que não é só ele que vai fazer isso. Tá? Mas ele ajuda bastante. Este é um ponto. Mas o outro ponto, onde eu mais vislumbro, né? Chique a palavra, onde está o maior objetivo desse cara aqui, é quando você entende a cinética dos analgésicos e dos anestésicos. Todos eles têm uma faixa terapêutica. Vou ficar aqui. Todos eles têm uma faixa terapêutica. Seja do isoflurano, seja do propofol, né, para quem usa ativa. O que eu faço com essa faixa terapêutica quando eu entro com analgésicos ou eu entro com coadjuvantes no meu trabalho de anestesia? Eu pego essa faixa terapêutica, eu amplio esses analgésicos e esses coadjuvantes, ketamina, dexmedetomidina, os opioides, eles fazem com que eu pegue os benzodiazepínicos, eles fazem com que eu pegue essa faixa terapêutica, eu amplio essa faixa terapêutica, isso cineticamente falando, tá? Eu amplio essa faixa terapêutica e esse aumento de amplitude da faixa terapêutica faz com que eu ganhe uma margem de segurança maior. Tá? Por quê? Uma faixa terapêutica alta, larga, eu tenho uma grande margem de dose, não uma pequenininha, que eu vario muito pouco a dose. Eu amplio a faixa terapêutica, eu ganho segurança na minha anestesia. Além disso, então, olha, eles fazem isso, e eu pego a minha faixa terapêutica, se eu colocar ela num gráfico, eu reduzo ela. Se eu reduzo essa faixa terapêutica, eu reduzo a dose que eu vou ter que utilizar, por exemplo, de uma manutenção anestésica, seja isoflurano ou seja propofol. No isoflurano, para quem está acostumado, estou falando do iso, que é o nosso carro-chefe, tá? Mas pode ser o servo, o que você quiser, o que você utilizar. Então você pega essa faixa terapêutica, amplia e reduz. Eu estou falando em redução de CAM, no caso dos anestésicos inalatórios. Então eu reduzo drasticamente a CAM de um anestésico inalatório. Por isso que, na prática, quando vocês usam o seu anestésico inalatório no vaporizador calibrado, a gente brinca que é olho por cento, né? Porque fica borbulhando e você vê o borbulhamento, mas você não sabe a concentração de anestésico inalatório que você está mandando para o seu paciente, você só tem um efeito clínico dele.
há uma redução drástica nesse borbulhamento. Para quem trabalha com vaporizador calibrado, é muito mais fácil que você tem valores, né? Então você tem uma redução drástica no consumo deste anestésico de manutenção. Da mesma forma que para quem trabalha com TIVA, fica muito mais fácil de entender, porque você tem as bombas e você vê o nível de taxa de infusão que nós usamos para TIVA, e é exatamente a partir deste raciocínio é que nós a minha equipe consegue fazer TIVA em um momento onde o custo do Propofol está muito alto, né? Então a gente consegue reduzir drasticamente as taxas de infusão de Propofol. De novo, não é só usando o remifentanil, tá? O remifentanil, para quem não está acostumado, ele consegue, se eu só usar o remifentanil, então fiz uma pré-medicação, uma metadona e um acepram, por exemplo, de pré-medicação, tá? O Paulo está comentando aqui de que às vezes dá a impressão de que o vaporizador está desligado. Eu tenho essa impressão também. Tem hora que você olha ali e fala, gente, não está indo, né? Aconteceu isso ontem. Ontem comigo eu estava fazendo uma cirurgia num pitbull, olhava o vaporizador e falava, gente, tá desligado. Mas lembra, não é só com remifentanil, né? Então, que eu estava falando exatamente isso. Quando você associa outros fármacos, você vai potencializando esse efeito. Você vai potencializando esse efeito. Com o remifentanil, e se você só usar o remifentanil, você tem uma potencialização de aproximadamente entre 50% a 60% dos anestésicos de manutenção. Então nós temos uma potencialização de aproximadamente 60% de manutenção dos anestésicos ou geral, né, inalatório ou intravenoso. Tá, ok? Isso é muito interessante só com remifentanil. Agora, se eu associar uma ketamina, se eu associar uma dexmedetomidina, se eu colocar uma maroptan, se eu colocar uma lidocaína, aí a coisa vai. Por quê? Porque eu vou tampando buraquinhos daquela percepção do estímulo álgico. Eu posso chegar à potencialização de 90%. 90% menos anestésico de manutenção, ISO ou Propofol, para manter um paciente. 90% menos complicação de manutenção na sua anestesia, 90% mais estabilidade do seu paciente. É assim que a gente faz. É assim que eu faço as minhas anestesias, como eu falei na live de terça-feira, do Yorkshire. Rafael, mas eu não tenho remifentanil. Então, não dá para fazer milagre com tramal. Não dá para fazer milagre com um analgésico menos potente. Não dá para fazer milagre se você não conhece e não associa outros medicamentos, né? A ketamina, a maroptan, a lidocaína. Não dá para fazer milagre. Para conseguir essa estabilidade, você precisa ter fármaco, você precisa ter equipamento, você precisa ter monitoração. Ok? Então, é uma delícia. Eu falo assim, eu faço uma brincadeira, um paralelo, e me perdoa para quem gosta, não tem problema nenhum, né? Para quem curte tomar uma escolzinha, né, de milho, mas tudo bem. E gosta da Skol, tudo bem, sem problema nenhum. Quando você passa por uma cerveja de puro malte, onde você percebe sabores diferentes, qualidade diferente, né, valores diferentes, dificilmente você volta para a Skolzinha. Você fica lá na tua cerveja puro malte. Eu brinco muito disso. Quando você trabalha com remifentanil e você se acostuma a trabalhar com ele, dificilmente você volta para um fentanil. E não tem nenhum problema em utilizar o fentanil, desde que você saiba usar ele, tá? Ele tem características que eu tenho que respeitar nele, diferentes desse cara aqui, ok? Eu gosto muito. Então, remifenta. Só para não deixar quem gosta e quem tem algumas dúvidas dele, ele é instável, lembra? Ele vem num pó. Tá, ok? Então é o seguinte, diluição de remifentanil pode ser feita com que fluido? Água para injeção e solução fisiológica. Não se usa ringer simples, não se usa ringer lactato para fazer diluição de remifentanil, ok? A composição do ringer simples ou do ringer lactato, principalmente do ringer lactato, interfere na biodisponibilidade do princípio ativo. Então, água para injeção ou solução fisiológica. Tá? Quanto eu coloco aqui dentro do remifentanil? Depende, você pode diluir com quanto você quiser. O frasco é limitado, o tamanho do frasco é limitado. Tá bem? Eu
gosto de diluir ele em 4 ml de água para injeção ou de solução fisiológica, sabendo que o remifentanil ele tem 2 mg, o foco está mais ou menos, né? 2 miligramas, 2 miligramas de remifentanil de princípio ativo aqui dentro. Quando eu diluo ele em 4 ml, eu fico em uma concentração final de 0,5 miligrama por ml. Mas o remifentanil é muito potente e a dose dele é em microgramas. Então a conversão de miligrama para micrograma tem que ser feita para facilitar os nossos cálculos, né? Rapidamente, a diluição aqui, quando eu faço isso, eu diluo ele, eu tenho uma concentração final de 0,5 miligrama por ml, então ele fica em 500 microgramas por ml, tá? Então, quando eu diluo o remifentanil dessa forma em 4 ml, e eu tenho uma concentração final de 500 microgramas por ml, o remifentanil ele tem uma estabilidade, concentrações acima de 100 microgramas por ml me confere uma estabilidade de 45 dias refrigerado. 45 dias refrigerado. Quando eu comecei a trabalhar com remifentanil, tinha que congelar, era o que a gente sabia. Então a gente diluía, titular é puxar na seringa de insulina e congelava um monte de seringa de insulina com os volumes já puxados. Então, hoje em dia nós sabemos que não precisa, tá? Para quem tem rotina para usar com remifentanil, ele refrigerado nesta concentração 45 dias, ele tem de estabilidade. E a partir deste momento, aí você sim vai tirar o volume que você precisa, fazer uma nova diluição e aí colocar na sua bomba. Rafael, o remifentanil precisa fazer infusão, precisa fazer bolos inicial? Cara, ele tem um target inicial de 5 minutos e eu não faço. Tem dose, eu não faço. 5 minutos é o tempo de eu colocar na maca, na calha, amarrar, colocar os meus monitores, passou 5 minutos, já está fazendo o efeito dele. Ok? Então não faço uso de bolos inicial de remifenta. E uma vez que você tirou daqui, diluiu pela segunda vez, levou para sua bomba, ele tem uma estabilidade farmacocinética de 1 hora. Quer dizer que depois de 1 hora ele vai virar água? Não vai virar água, mas ele vai perdendo potência com o passar do tempo. Tá ok? Então quando eu vou trabalhar com remifenta, eu faço diluições para 1 hora de procedimento. E aí, quando acabar, faço outra, troco a seringa. Faço outra, troco a seringa. E assim vou mantendo meu paciente. Doses, infusão de remifenta é um assunto muito técnico para uma live muito aberta. Isso eu falo em outros momentos, em outras circunstâncias, que de repente eu posso passar para vocês, mas eu gosto de fazer isso de uma forma mais privada, porque aí eu estou falando de muita dose, coisas muito técnicas. Aqui é uma coisa para quem está acostumado ou não a trabalhar com remi, acho que já foi bastante informação sobre o remifentanil, aguçar vocês a usarem o remifentanil, ele é muito legal, vale a pena e eu indico muito, muito, muito mesmo. Usem bastante remi, eu sou um cara opioide, gosto de usar, acho legal, acho estabilidade anestésica no meu paciente fica muito boa, vou usar ele daqui a pouquinho, tenho que sair correndo agora para as anestesias do dia, tá bom?